Olá, vou gravar um vídeo aqui rapidamente aí sobre o lado oculto aí do Brasil, né? Vou entrar um pouco aí um pouquinho do GOVERNO, né? Né? VERNO. Entendeu, né? Obrigado aí pela votação aí, pessoal da enquete no meu Instagram, que foi o tema que ganhou. Então vamos lá, vou rapidamente falar sobre esse vídeo. Primeiro ponto, a Bíblia ela fala que nós devemos orar pelo governo, né? O próprio apóstolo Paulo disse sobre isso. Orar pelo governo é diferente de você fazer alianças com o governo, com políticos, é diferente de você se corromper com o governo. Orar é uma coisa, se corromper é outra. Então hoje eu vejo alguns líderes no país fazendo aliança com pessoas corruptas. Aí, enfim, aí sem comentários, você já deve saber muito melhor que eu. Então a Bíblia fala para nós orarmos pelo governo, certo? Então que eu e você possa estar orando aí pelo governo. Lembrando que no final eu vou estar falando um pouco sobre isso, mas lembrando que a gente não pode mudar o que está para acontecer no Apocalipse. A Bíblia diz que tem dia, tem mês e tem ano. Então nós estamos muito perto para acontecer algumas coisas que eu estou falando, que eu vou falar no decorrer desse vídeo, em relação ao Apocalipse, tá? Então vamos lá. Então, nós sabemos que em Lucas, quando o próprio Satanás chegou diante de Jesus, ele disse: a mim me foi me dado o reino desta terra, deste mundo, e eu entrego a quem quero. Jesus não contrariou ele. Ou seja, pela permissão de Deus, como nós sabemos no Apocalipse, o anticristo vai reinar. Como eu sempre digo, ele não vai reinar sozinho, ele vai ter aliados. Tem alguns preparados aí, não vou citar o número, quem sabe mais para frente, no próximo vídeo eu posso estar falando sobre isso. Hoje eu não me arriscaria a falar um pouco sobre os números deles lá, mas que é legal, que 66% das pessoas que trabalham nas empresas, 66% dos trabalhadores são pessoas que trabalham em empresas. Então, menos de 66, cerca disso, menos de 66% ficaria aí 34% trabalham aí no setor público. O que isso significa? Que a maioria dos trabalhos gerados não são pelo governo, são por empresas, tá? Então, tem coisas que não dependem só do governo, tá bom? Então, se você você que é jovem, está querendo uma carreira aí, ou dependendo da sua idade, você quer buscar uma carreira, recomendo, indico você trabalhar na área de vendas, é uma área muito que se você aprender, você pode ir longe. E você não depender de concurso público ou que tem mais chance aí também empresas. Tente ser especialista numa área, eu posso estar gravando um vídeo sobre isso. Se você especializar numa área, as pessoas vão te procurar, as empresas vão te procurar, clientes vão te procurar. E não você que vai ficar procurando emprego, tá bom? Se você ficar desempregado no caso. Então, outra coisa interessante é que a educação do Brasil é fragilizada, né? Quando eu falo educação, eu estou falando no ensino médio. Não é uma educação que boa parte dos jovens na hora que sai da escola não sabe o que é da vida, não sabe o que é profissionalmente da vida. E com base disso, por exemplo, na escola você não aprende educação financeira. Por que será? No final desse vídeo eu vou falar só um iceberg porque que não tem nas escolas educação financeira, sendo que é muito importante. Educação financeira, então a educação no ensino médio, não estou falando da educação do governo, estou falando do ensino médio no geral. Até mesmo nas escolas privadas, eu acho uma educação fragilizada, na minha opinião, uma educação fragilizada. Por quê? Mas escola particular, sim, porque a escola particular os pais já têm condição de bancar seus filhos, pagar um curso de medicina, já dá para ser empresário porque o pai é empresário, então por mais para quem tem condição financeira ajuda, né? Para quem tem conhecimento, para quem tem experiência, os filhos que estudam escola particular são beneficiados por isso. As pessoas mais simples que estudam no ensino médio não têm essas experiências dos pais não serem empresários, não terem condição de pagar um curso de uma faculdade excelente, acaba sendo negativo isso para eles. Então isso fica mais fácil para manipular pessoas, manipular massa quando você não tem uma base de conhecimento ou pessoas ignorantes, né? No Brasil, em torno aí de 8% do brasileiro não é analfabeto funcional, pesquisa sobre isso. Então estou passando aqui alguns dados rápido, só para focar nesse tema que eu estou falando.
Então, como eu disse, a educação é fragilizada. E aí um assunto interessante também em relação ao tema que eu estou falando. O nosso país, ele faz parte do BRICS. O que é o BRICS? É a aliança política entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então não precisa falar muito mais sobre, para quem não sabe, o Brasil tem aliança com a Rússia, com a China, e não precisa nem falar do cenário que está acontecendo no mundo, né? Não precisa nem falar, uma vírgula já dá para entender muita coisa. E qual a estratégia que eles usam no Brasil? Eu falei no começo sobre que boa parte do poder político está pela permissão de Deus, está de seitas secretas, vamos dizer assim, ou melhor, está por Satanás, né? Satanás disse que a mim me foi me dado, eu dou a quem quero. Lembrando que Jesus também não apoiou nenhum político da sua época, o apóstolo Paulo não apoiou nenhum político da sua época. Eles não se envolveram com política, como eu repito, igual alguns líderes desse país se envolvem, e a Bíblia falou que é para a gente orar e não se corromper com os políticos. E aí, existe uma estratégia das sombras. Eu vou deixar alguns dados aqui, só para você ter uma ideia. Quem tem o Espírito Santo vai entender o que eu estou falando. Os vice-presidentes do Brasil, os últimos três, começar pelos últimos três da ordem de sequência, Temer, Mourão e Alckmin. O que eles têm em comum? Os vice-presidentes do nosso país. O Temer, quando ele assumiu no lugar da Dilma, né? A Dilma ficou um tempo... Eu já falei um pouco sobre isso em relação a uma revista, num tema no canal do YouTube, Prepare-se para proteger sua família, mais ou menos esse tema. E aí o Temer, Mourão e Alckmin têm algo comum. Eles fazem parte de uma seita discreta. Então isso se chama estratégia das sombras. Por quê? Todo mundo olha para o presidente, todo mundo olha para o líder, todo mundo olha para o cara que está na mídia e esquece do vice. E o vice faz parte de uma seita discreta, né? Temer, Mourão e Alckmin. Eles mesmos falam que são. Inclusive o Mourão, quando o Bolsonaro assumiu, ele mesmo chegou aí a 33º grau aí numa seita, né? Discreta. Enfim. Então isso se chama estratégia das sombras. Todo mundo olha para o líder, ninguém olha para o vice. Se tem um conselho por trás do líder, ele acaba sendo influenciado, ele é apenas um decorativo, vai. Todo mundo olha para ele, olha as falhas e acertos do líder e esquece do vice. E aí quando eles tiram o líder do poder, o que acontece? O vice assume, assim como o Temer assumiu, né, por exemplo. Então isso se chama estratégia das sombras. Aí eu vou te dizer o seguinte, quem comanda o Brasil? Quem comanda o Brasil não é o líder majoritário do Brasil, que é a nomenclatura, que é president, não é. Quem controla o Brasil, vou deixar uma dica aqui, vou falar em código. Quem controla o Brasil é o mesmo instituição que fez um vídeo que no final estava de 2018 a 2023. Pesquise sobre isso e você vai saber quem comanda o Brasil são eles. Eu falando de empresas, né? Mas quem está por trás dessas empresas, como eu disse no começo, são SEITA, secretas. Então, inclusive essa mesma instituição, ela tem um significado, a maior do Brasil, ela tem um significado que é em Tupi-Guarani, que significa pedra negra. Pedra negra, que legal. E essa instituição, ela fez uma propaganda que no final tá 2018 a 2023. Se aconteceu em 2018, vou repetir rapidamente. 2018 teve o maior exercício militar da R e da Xi. O maior exercício militar já antecipando o que estava para vir, que começou a partir do ano passado. O United States está patrocinando lá. E na verdade isso não é só uma de dois países, já é. Então essa é a dica aí. Então, finalizando, quem controla o Brasil mesmo é uma instituição. Mas como assim? O cara tá na linha de frente da política? Pois é, o presidente, né, tá na linha de frente. Será mesmo? Quanto que é o salário do presidente do Brasil? 30.934. Isso é uma piada perto do salário do presidente do 52,67 milhões. Quem que vai ter mais poder de barganha para aprovar crédito?
o presidente do qualquer país ou uma instituição para aprovar o crédito? É só um pouco do vídeo aí de quem comanda o Brasil. E eu vou mais pra frente, Deus permitindo, eu vou estar gravando outro vídeo sobre eleições americanas. Esse vídeo vai ser também um papo cabeça. Eu falei bem breve para não deixar, como eu sempre posto nos vídeos, existe uma inteligência artificial por trás dos canais aí do YouTube, do Instagram, e acaba aí, dependendo das palavras que você usa, você acaba sendo bloqueado de suas redes sociais, e eu não quero perder minhas redes. Se for uma pessoa de mídia, às vezes é morta, mas como eu não sou uma pessoa de mídia, e Deus me protege também, mas não quero deixar brecha aqui. Enfim, esse aí o tema do vídeo. Espero que Deus que você entenda um pouco aí do que eu falei. Você não é obrigado a aceitar o que eu falei, mas os dados estão aí. Contra os dados não tem como, contra os fatos, né? Contra os fatos não tem como deixar de provar. Os fatos estão aí, o salário do presidente de ambos, os exemplos que eu citei. E é isso, que Deus lhe guarde, proteja, lhe abençoe. Isso é só questão de conhecimento. Em breve está passando mais algumas dicas aí. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal do YouTube e saiba ficar aí por dentro das novidades aí da economia e desses assuntos aí, tanto espiritual como também como esse também. Tá bom? Deus abençoe.